Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui gravando esse vídeo para você, para a gente falar um pouquinho hoje sobre o jejum. Isso mesmo. Porque muitas pessoas querem fazer um jejum para Deus, mas acham que isso é algo impossível. E eu tô aqui para falar para você que não é, que é mais simples do que você possa imaginar. E é uma ferramenta que vai te ajudar muito na sua vida espiritual. Então nós temos que entender um pouquinho sobre o jejum, entender um pouco. Então, se você deseja ter uma vida de jejum, de consagração, mas acha que é algo complicado, difícil, longe da sua realidade, eu quero que você fique aqui nesse vídeo, porque eu quero falar algo muito importante para você. Eu quero te explicar. Eu não sei quanto tempo faz que você vem adiando esse momento, mas eu sei que está chegando a hora de você se posicionar no jejum e na oração. E antes que você pense, mas é algo impossível para mim de fazer, eu não vou dar conta, eu já quero te tranquilizar, porque é totalmente possível de você levar uma vida constante de jejum, de oração, de forma leve, de forma simples. Sabe aquele sentimento de estagnação que você ora, você busca, mas parece que ainda lhe falta algo? Pode ser Deus chamando você para ir mais fundo, para fazer aí uma vida, para ter uma vida de jejum e oração. E eu sei, jejum pode parecer algo difícil e distante, mas eu vou te mostrar que é mais simples do que você imagina. E quando você entender o poder que há no jejum, meu querido, minha querida, você não vai mais ficar sem jejuar. Então, em nome de Jesus, pega seu cafezinho aí, senta comigo e se acomoda porque eu quero falar com você. O que de fato é o jejum e por que ele é essencial? Jejum nada mais é do que uma renúncia num propósito espiritual, ou seja, você renunciar a algo em favor de um propósito com Deus. É quando você decide abrir mão de algo. Geralmente é comida, você quer abrir mão de algo para buscar mais de Deus. O que Jesus diz? Quando jejuardes, ele não disse se jejuardes. Percebe a diferença do quando e se? Então, ou seja, faz parte da nossa vida. Quando significa que nós vamos precisar ter uma vida de jejum, uma vida de oração com Deus. Amém? Irmãos, o jejum, ele é poderoso. Só que muitas pessoas têm uma mentalidade errada quando pensam que jejuar é ficar sem comer. Que jejuar é apenas ficar um período ali sem fazer algo, ou sem comida, porque você pode ficar sem alimento, ou sem a bebida, ou sem algo que você gosta, né, muito. Só que às vezes as pessoas fazem esse jejum achando que é apenas aquilo. Só que jejuar é muito mais profundo. O jejum é quando você separa um tempo para consagrar a sua vida a Deus. Então, o que acontece? O Senhor, ele não quer sacrifício. O Senhor, ele quer obediência. E o que isso significa? Então, eu não preciso jejuar? Não. O que significa é que quando você for jejuar, você não precisa ficar um dia, 2 dias, 3 dias em jejum para que Deus venha ouvir ou venha receber de forma alguma. Você precisa tirar um tempo, você precisa estabelecer um tempo que você possa, que você consiga. Se é 1 hora, então jejue 1 hora. Eu não consigo 1 hora, eu consigo 30 minutos. Que assim seja, jejue 30 minutos, mas que seja consagrado a Deus, com a leitura da palavra, com a oração em espírito, com você está no seu trabalho, você não consegue orar, não consegue ler a palavra, mas que você esteja ali, se você puder ter um fone, com um fone de ouvido, ouvindo louvores, ou se você também não pode ouvir louvor, mas que você esteja em espírito, sentindo a presença de Deus, dedicando a sua vida ao Senhor ali, porque naquele momento é um momento em que você está se dedicando, consagrando a sua vida ao Senhor. Naquele momento não deve-se haver fofocas,
brigas, contendas, falar mal de ninguém. Você entende? Por quê? Porque um jejum tem que ser puro. Então tem pessoas que ele separa, hoje eu vou jejuar. Aí daqui a pouco você olha para ele tá brigando, ele tá gritando, ela tá gritando, tá brigando com o marido, tá fazendo as coisas com raiva, com ira no coração. Isso é sacrifício de tolo. Então, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. E o jejum, ele nos treina para que nós venhamos ser aquela pessoa. Naquele momento em que você consagra a sua vida, que você jejua, é na verdade o que Deus quer que você seja o tempo todo. Então o jejum, ele tem esse poder de nos treinar, ele tem esse poder de nos trazer para perto de Deus. Então, como que você faz? Primeiro, guarda bem aí, escolha um tempo adequado. Quando você pode começar um jejum, quanto que você vai fazer? Por exemplo, tem pessoas que escolhem jejuar, sendo que no final de semana toda a família se reúne e para todo mundo almoçar. Aí você tá lá, o santão, a santona. Eu não posso porque eu estou em jejum. Não, querida, não é dessa forma. Nós temos que ter entendimento, nós temos que ter sabedoria da parte de Deus. Então, escolha um período que dá para você jejuar. Você está entendendo? Não precisa ser dias, que seja algumas horas, que seja algum tempo. Então é importante você escolher um período que seja significativo para você, ou seja, que valha para você, porque se tem valia para você, vai ter para Deus, e que você vai poder estar mais focado na oração, na reflexão, na leitura da palavra. Eu só consigo fazer isso final de semana? Que seja, mas que seja com qualidade. Não adianta nada você jejuar a semana inteira, meu querido, e fazer de qualquer jeito. Então não adianta. Então melhor tira um dia da semana, do final de semana ou da sua folga que seja, para você consagrar a sua vida ao Senhor. Amém? E aí você vai escolher, né? Depois que você escolheu um tempo adequado, agora você vai escolher o que você vai abster-se. Se você vai fazer um jejum de água, se você vai fazer um jejum de comida, de alimentos, ou se você vai fazer um jejum daquilo que você gosta muito, né? Então você pode fazer um jejum de várias coisas. Outra coisa, tem o jejum também de redes sociais, de programa de TV, só que assim, não é porque eu não estou fazendo um jejum específico de redes sociais que quando eu estiver em jejum eu vou tomar as redes sociais. Nada disso. Esse tempo é para você e Deus, ou seja, o objetivo do jejum é nos afastar das distrações, para que nós possamos nos concentrar mais na presença de Deus. Amém? Então, depois que você já escolheu o seu momento, o horário, aquilo que você vai abster-se, agora você vai dedicar, então, um período ali durante o jejum, onde você vai buscar em oração, vai ouvir louvores, vai ouvir a palavra de Deus, vai ler a palavra de Deus, vai buscar coisas do alto, coisas do céu, e naquele momento você vai ver que, irmãos, é poderoso demais o que Deus faz na nossa vida através do jejum. Desde que nós tenhamos um coração sincero, o jejum espiritual é uma questão de que atitude. É difícil para muitas pessoas, porque muitas pessoas aprendem a jejuar errado. Eu aprendi da maneira errada e eu achava que jejuar para mim era um sacrifício tão grande que parecia que eu ia morrer. E eu fazia tudo errado, então eu não comia, aí eu ficava com raiva porque eu não comia. Ninguém podia falar comigo que eu já saía gritando. E aí eu falei, meu Deus, depois que eu aprendi a maneira certa, eu falei, não, jejuar é muito simples, jejuar é poderoso, jejuar ao Senhor, consagrar a nossa vida a Deus, entregar o nosso coração a Deus é muito maravilhoso, irmãos. E sabe, isso nos traz renovo. O jejum, ele traz Deus para perto de nós. Você fica sensível à voz do Espírito Santo. Você não pense assim que o jejum é uma fórmula mágica, não é, mas ele vai trazer tanto
tantos frutos espirituais para a sua vida, que quando nós nos abstemos de coisas do mundo para estarmos com Deus, a nossa fé é fortalecida, a sensibilidade ao Espírito Santo é aguçada, o Senhor aumenta ali o nosso foco para com as coisas de Deus. E além disso, o jejum nos ajuda a quebrar as dependências, ou seja, a ficar sem as coisas materiais, a desenvolver uma disciplina na nossa vida espiritual, porque tem pessoas que não podem ficar sem celular, sem internet. Então é sobre isso que você deve jejuar. Quanto maior for a sua dependência de algo, você faz um jejum disso. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Outra coisa, cuidado ao praticar um jejum espiritual. O que você tem que pôr na sua mente? O que você tem que pôr na sua cabeça? Que o jejum, ele deve ser feito de forma equilibrada, com o seu coração correto. Não é para impressionar ninguém. Irmãos, você vê lá na Bíblia Jesus falando dos fariseus, chamando eles de hipócritas, falando que eles desfiguravam o rosto e ficavam nas praças, se mostrando para as pessoas que eles estavam jejuando. E não é isso, irmãos, de forma alguma. O jejum, nós temos que lavar o nosso rosto, escovar os nossos dentes, nós temos que ficar bem e fazer o nosso jejum entre nós e Deus. Então você não vai contar para ninguém que você está jejuando. Você não precisa que ninguém saiba. Quem que tem que saber? É você e Deus. Amém? Então, tem pessoas que ele gosta de contar. Tem pessoas que ele gosta de contar que ele está jejuando. Tem pessoas que ele gosta de mostrar que ele está em jejum há 1, 2, 3 horas, 1 dia, 2 dias. Não, irmãos. Então faz o teu jejum no secreto e deixa que Deus honre você. Amém? Então, o jejum não é difícil de fazer. É só você saber que tem que ser um momento separado para Deus. Amém? Então, fique na paz do Senhor Jesus. Esse é um vídeo curtinho, explicando rápido sobre o jejum, mas que você, em nome de Jesus, possa edificar a sua vida, possa edificar aí possa mudar a sua mentalidade, tá bom? Então, jejuar é se consagrar, é tirar um período para Deus. Então você faz um pouquinho todos os dias, ou seja, devagar e sempre, mas está ali, mantendo. Bem, não adianta você fazer um jejum de uma semana e depois ficar 1 ano sem jejuar. Não é isso que Deus quer, tá bom? Então faz pouquinho, mas faz sempre. Amém? Se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe com alguém, deixa seu comentário aqui, se você pensava que o jejum era diferente, se você achava que era mais difícil, ou se você também foi como eu, que aprendeu errado e fazia as coisas com raiva e fazia achando que Deus estava recebendo, Deus não estava, né? Mas o Senhor é maravilhoso e nos ensina. Gente, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo.